Salve galera! Rádio Cartola Brasil com MC Melo vem para mais uma rodada do Cartola FC. Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao canal Rádio Cartola Brasil comigo, MC Melo. Vamos para a 22ª rodada. Hoje eu vou passar para vocês os top 5, escolher aqui os 5 jogadores de cada posição para vocês, falar mais de alguns aí e montar o nosso time aí alternativo, que é um time que eu uso normalmente para tiro curto ou mata-mata, mas essa rodada eu vou fazer um time alternativo aí, um time 2 para vocês. Amanhã eu vou ter live às 19h30, onde eu vou fazer uma análise completa aí com vocês, conversar no chat com vocês, escalar o nosso time 1 do canal, tá? E dar aquela posição legal. Depois, à noite, às 23 horas, eu vou estar no canal Gaúchos da Mitada, do Gaúcho da Mitada, fazendo aí os tiros curtos junto com eles a partir das 23 horas. E, em princípio, devo estar também no Craques do Cartola, no canal Craques do Cartola, para fazer o time do desafio. Até agora ainda não foi confirmado se vai ser amanhã ou sábado. No sábado também, às 14 horas, eu devo estar fazendo a live de fechamento, atualizando praticamente todos os times, se tiver que atualizar, e dando uma geral aí, trocando dúvidas com vocês. Então, vamos lá para aquilo que vocês mais gostam. Aqui vamos para o jogo, tá? Primeiro, aqui é assim, o que está em amarelo é para ter atenção, os times que estão aí em Sul-Americana, que estão em Libertadores, podem poupar jogadores, é time que a gente não sabe muito o que pode acontecer, o Grêmio é favorito, mas está jogando em casa lá, também tem jogo pela Libertadores, Corinthians tem jogo com o Bragantino pela Sul-Americana, vice-versa, então, o Corinthians se classificou, vem motivado, Botafogo perdeu, né? Então vai ter um jogo aí, esse jogo com o Juventude aí, pode vir com reserva, porque tem um jogo importante contra o Palmeiras, Internacional e Atlético Paranaense tem jogo aí pela Libertadores, Internacional vai jogar no Beira-Rio, pode ser interessante, mas tem que tomar cuidado, tem jogadores interessantes, Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar de novo, Palmeiras deve vir com um time bem reserva, porque não vai querer perder o Botafogo, Newton Santos. Flamengo vai pegar também Libertadores. Então, o Bahia e o Vitória, clássico baiano, tudo pode acontecer, mas o Bahia aí, né, se motivou aí com a classificação. Então, tudo isso tem que tomar cuidado. E os de vermelho é aqueles que a gente tem que tomar cuidado em dobro. 2 clássicos gigantes, né, entre Vasco e Fluminense. Com o Vasco deve vir com seu time forte aí para pegar o Fluminense. O Fluminense a gente não sabe, perdeu a classificação aí para o Juventude, né? Mas prioriza o Brasileirão, deve ser um jogo bom. O Fluminense tem levado vantagem sobre o Vasco, mas são momentos diferentes. Cruzeiro e Atlético, mesma coisa. Atlético costuma levar vantagem em cima do Cruzeiro, mas o Cruzeiro tá melhor. O Atlético tem um jogo importante também aí por Libertadores. Fortaleza e Criciúma, vejo Fortaleza super favorito, como vejo São Paulo. Os dois melhores chances de SG, mas cuidado, tanto o Atlético Goianiense quanto o Criciúma costumam derrubar o SG aí da galera. Então, vamos aqui para as escolhas de goleiros. Galera, gosto do Rafael para essa rodada. Acho que o Rafael é bem interessante. O Atlético Goianiense deve exigir dos goleiros. Então, com isso, o Rafael é a minha primeira indicação aí de goleiro. Não gosto do Cleito para a rodada, mesmo contra o Corinthians. Se levar gol, pode levar, quase certeza, que eu acho que ambos marcam aí. Não vai entregar grandes defesas. O Corinthians não exige assim tanto de goleiro. Gosto do João Ricardo. João Ricardo deve ser exigido, tem ótimas médias. Então, eu acho que é um goleiro interessante para a rodada. Criciúma costuma exigir de goleiros defesas. Então, eu acho que é um goleiro bom. Se segurar esse G, tem tudo para entregar uma boa pontuação. O Everton, não sei se ele vem ou Lomba, tá? Senão também poderia ser interessante aí para a rodada.
Léo Jardim, com certeza vai ser bem cobrado aí pelos atacantes do Fluminense. Vai ser um jogo que ele deve ser bem exigido, mas temos que tomar cuidado. Eu acho que tem alguns goleiros aí mais importantes, que ele tá bom para valorizar, tá, galera? Muito bom para valorizar. Tá precisando menos 0,6, quer dizer, se fizer 3, 4 defesas para quem tem essa cartoleta é ótimo. Fábio, é aquele jogo também interessante, mas eu acho que ele está muito valorizado aí para a rodada. O John, eu acho perigoso, ele pode vir, pode não vir, pode ser poupado, né? Com certeza o Juventude pode não exigir tanto, mas se fizer um gol aí no Botafogo, o John pode ficar com pontinhos pequenos. Marcos Felipe deve também ser bem exigido aí por parte do Vitória, mas é um clássico, tudo pode acontecer. Estou fugindo dele. Rossi, quem for, tem que tomar cuidado, que também pode vir Matheus Cunha, então faça um hack. Mas é um goleiro que me interessa, porque o Palmeiras costuma exigir de goleiros. Ó, aqui já está o Rafael Cabral, né? Pode ser interessante, eu acho que o Grêmio vence esse jogo, pode até conseguir segurar um SG. Então, o Rafael Cabral é interessante, mas precisa de bastante para valorizar. Gosto do Hugo, né? Tem feito grandes defesas. Bragantino vai exigir, não vai ser igual o jogo contra o Juventude, que ele não foi exigido, por isso ficou com poucos pontos. Dessa vez acredito que deve fazer mais de 5, 6 defesas. Costuma, o Corinthians entrega isso. E aí, se segurar o SG, vai dar uma mitada. Se não segurar, pelo menos 4, 5 pontos ele pode entregar. A mesma coisa eu vejo do Rocher para essa rodada. O Rocher vai ser exigido aí pelo Atlético Paranaense. Nós não sabemos ainda quem vai vir. eh, mas eu acho que os jogos entre Inter e Atlético costumam ser de poucos gols. Então, o máximo que o Atlético pode fazer é um dois golzinhos aí, mas eu acho que o Inter leva vantagem em cima desse jogo aí. Daqui para baixo, não vejo, a não ser o Valt, que deve fazer. O Cássio também deve fazer algumas defesas, mas tem que ver como é que o Atlético vai vir. Eu acho muito arriscado, é bom para valorizar, é um goleiro interessante até para a rodada também, para quem quiser, apesar de estar bem caro. Então, nossos goleiros ficaram esses, por potencial: Rafael, João Ricardo, Hugo, Rocher e Rossi. Vamos aí para os laterais. Laterais, tem muito lateral aqui que pode não vir para a rodada, viu, galera? Tem que ficar bem esperto com isso aí. Então vamos lá. Piton tem vindo com uma média interessantérrima, tá? Tem feito jogos, 6 gols agora. Mesmo contra o Fluminense, deve fazer desarmes. Não estou contando com o SG, mas é um cara muito interessante para a rodada. A mesma coisa eu vejo o Cuiabano. Ele é super interessante aí para a rodada, galera. Mas será que ele vem para o jogo? Quem for querer usar ele tem que tomar cuidado, porque o William pode vir para o jogo do Cruzeiro também, né? E a chance de Cruzeiro e Atlético ter pênaltis é muito grande. O William é o batedor de pênaltis por parte do Cruzeiro. Agora, se vier o William, não dá para apostar no William e no Cuiabano, porque se de repente tá aí disponível e não vem, dança. Aí o Cuiabano você usa e não vem, dança. Então você vai ter que ter um reserva à altura para isso. Tanto o Cuiabano quanto o William, eles te dão condições de um reserva à altura. Depende qual é o segundo lateral que você vai escolher. Você não pode escolher os dois, se os dois falharem, você pode ficar com um jogador a menos. Então, cuidado, mas Cuiabano é uma ótima opção aí, mas eu acho que quem joga é o William. Vejo o Wellington do São Paulo também, muito bom para a rodada. Acredito que venha para o jogo. Se for poupado, vai ser o Igor Vinícius. Então, é interessantíssimo o Wellington para essa rodada. Opa, pulei aqui. Gosto também do Claudinho para essa rodada, é uma aposta bem boa para a rodada. Vou de Ayrton Lucas, porque também é uma aposta legal, né? Porque eu acredito até num possível SG se o Palmeiras vier com reserva.
Aí nós temos o Igor Vinícius, Samuel Xavier, o Hugo do Corinthians. Hugo do Corinthians, interessante para a rodada. Bruno Pacheco, interessante para a rodada. Deixa eu ver quantos eu tenho aqui. Um, dois, três. Precisamos escolher mais dois. Entre Marlon e William, eu prefiro o William. Num jogo grande desse, eu acho que o William é interessante. O Marlon não vejo ele tão interessante para a rodada. Mas é uma opção boa, como o Varela também é uma opção boa em matéria de desarme. Mas eu ainda gosto mais do apostar aqui no Hugo pelo jogo e no Bruno Pacheco pelo jogo. Tá? Pelo jogo tem entregue uma média razoável, né? Jogando contra o Criciúma pode ser bem interessante. Se o Fortaleza conseguir segurar o SG, é uma pontuação bem boa aí pra gente aí. Então, nossos laterais, vamos aqui por potencial. Fica assim: Lucas Piton, Wellington, Ayrton Lucas, Bruno Pacheco e Hugo. Vamos para os zagueiros. Esse tá difícil, hein? Zagueiro, eu já dei uma estudada, tá complicado para rodada, porque os zagueiros bons a gente não sabe se eles vêm pro jogo. Então, tá bem dureza. Mas Arboleda, para mim, unanimidade para a rodada, né? Pela média, pelo confronto, bem interessante para a rodada. Brits é uma aposta legal aí contra o Criciúma. Alan Franco, uma aposta boa também. Vamos olhar mais aqui para baixo. Gabriel Xavier é um cara que pode ser interessante para a rodada, mas é um jogo que tudo pode acontecer. Você pode ganhar o SG, como pode não ganhar. Thiago Silva não tem entregue uma média legal, galera. Interessante? É interessante aí quanto o Vasco. Mas nos dois últimos jogos foi meio complicado. Mas pela média dele, por estar segurando o SG, tem uma média interessante. Então vamos indicá-lo. Daqui para baixo tá tudo difícil. Gustavo Gomes, a gente não sabe se vem. Léo Pereira seria uma aposta aí por parte do Flamengo, tá? Gosto mais do Léo Ortiz, caso o Léo Ortiz venha. Se o Léo Ortiz vier, é uma ótima aposta aí também, galera. Félix Torres, por parte do Corinthians, não está entregando muita coisa, temos que tomar cuidado. Vitão, por parte do Internacional, também não está entregando nada. Igor Gomes pode ser interessante para a rodada contra o Atlético, tá? Se ele vier para o jogo, muito interessante aí. Então, ó, Robert Renan, mas eu gosto mais do Igor Gomes, né? Porque ele costuma jogar mais pelas laterais. Luan Cândido pode ser interessante contra o Corinthians. Bastos, a gente não sabe se vem para o jogo, então perigoso. A mesma coisa eu falo lá em cima do Alex. Então já deu para ter uma noção aqui do que nós temos. Vamos escolher agora os nossos outros zagueiros. Então, nós já escolhemos dois. Eu vou com o Brits. É uma aposta boa para a rodada, entrega uma média interessante. Ó, o Alan Franco também não é ruim para a rodada não, viu, pessoal? Se quem não quiser ir de Arboleda, é uma ótima opção. Wagner Leonardo, Gustavo Gomes. Eu vou aqui de Léo Pereira. Se o Léo Ortiz vier, prefiro o Léo Ortiz. E vou dar uma apostadinha aqui no Igor Gomes por parte do Internacional. O Internacional tem segurado aí jogos em 0 a 0, poucos gols, mas os melhores
não são esses. Zagueiros está difícil para jogada. Tudo é aposta. Por potencial, a gente tem Arboleda, Brits, Thiago Silva, Igor Gomes e Léo Pereira. Aí vamos para meia. Meia, cara, tem um monte que a gente pode apostar aí. Muita coisa boa aí para se apostar de meias, tá? Meias, tem muitos meias interessantes para rodada. Lucas Moura, para mim, essencial para rodada. Não tenho o que falar, não tem muito o que indicar aqui, já está indicado. Garro, não tem como ficar fora nessa rodada. Arrascaeta, se vier, uma ótima opção para rodada. Matheus Pereira, já não acho tão interessante para rodada, apesar de ter uma média boa. Mas, vamos lá. Matheus Pereira, Arias contra o Vasco. Está entregando bem. Acho que tem o jogo é mais fácil ainda do que contra do Matheus Pereira. Adson pode ser interessante para a rodada. Tassiano, interessante. Eu gosto muito do Biel, se viesse. Bruno Henrique, super interessante para a rodada. Ganso, um ótimo banco aí para a rodada. Gustavo Scarpa, costuma ser bom aí para a rodada, hein, galera? Falar a verdade, Gustavo Scarpa, ele cresce muito em jogos desse jeito. Agora, é claro, ele está entregando uma média até melhor do que o do Matheus Pereira, tá? Se a gente for ver aqui, ó, a média do Scarpa, acho que é até melhor que a do Matheus Pereira. Apesar do Matheus Pereira estar jogando em casa. Tá vendo? A média do Scarpa ela é mais constante do que o Matheus Pereira. O pessoal não dá ele como interessante, não, mas vou te falar, é que é o Cássio que está do outro lado. Mas eu vou fazer essa aposta à parte. Gosto do Bruno Henrique. Ranieri, vou fazer essa aposta pela média dele, ó. Ele entrega, de qualquer forma, ele entrega no mínimo 4 pontos. Então vamos aí para os nossos meias indicados. Por potencial, Lucas Moura, Garro, Arrascaeta, Arias e Gustavo Scarpa. Mas os outros também são bons, aqueles que a gente passou aí para vocês, tá? É que só dá para indicar 5 por aqui. Vamos para atacantes. Esse aí tá razoável também para rodada. O pessoal tá indo num esquemas diferentes, mas porque os meias têm feito mais pontuação que os atacantes, tá? Então com isso eu acho Pedro, não dá para ficar fora, principalmente jogando no Maracanã. Tiquinho, uma aposta que pode acontecer e pode não acontecer. Veguete, ninguém tá falando nele, mas contra o Fluminense na bola aérea, ele pode ser muito, muito interessante. Eu vou indicá-lo. Galera, qual é o risco de não vir pro jogo? Cauã Elias, não dá. Esse moleque tá fazendo gol toda a rodada aí, todo jogo tem feito. Fez ontem um de chaleirinha ainda. Luciano, podemos colocar ele aqui. Interessante para rodada, galera. Bem interessante. Ó, Lucero não vem pro jogo. Renato Kaiser vem. Outro cara contra o Criciúma, muito legal. Caleri, para quem gosta do Caleri, toca no Caleri que é gol. Se ele vier pro jogo, uma dobra dele com o Luciano, interessantíssima. Você vê como tem jogadores. Kaiser é super interessante para rodada. Elinho contra o Corinthians, interessante para rodada. Ferreirinha, Ferreirinha do São Paulo, outra peça interessante para rodada. Breno Lopes, uma aposta legal aí para rodada contra o Criciúma. Flaco Lopes não vejo. Carlos Alberto, uma aposta boa do Botafogo contra o Juventude. Giovani, uma aposta boa do Corinthians contra o Bragantino. O moleque tá jogando bem nas últimas rodadas que eu vi. Paulinho, nessa rodada, ele não tá fazendo com jogo pequeno, pelo grande também não acho que vai fazer. Mastriani, se vier pro jogo,
interessante, mas eu acho que não vem não, tá? Eu acho que ele tá usando o Mastriani para jogos tipo Copa do Brasil, Libertadores, ele vai poupar, deve vir com o Pablo aí, então cuidado, hein? Para quem quer apostar no Mastriani. N Valência, uma aposta interessante aí contra o Atlético Paranaense. Tem entregue uma média boa aí, então não podemos desprezá-lo, tá? Tem uma média boa. Quem for pelo Cartola vai ver que tem a média até grande lá. Vargas não vem pro jogo, eu acho que é o Cadu que vem, vai ser poupado. Wesley, gosto mais do N Valência. Canóbio, eu acho que vem ou não, talvez não venha pro jogo, vai ser poupado para Libertadores. Quem mais? Everaldo aposta, muito fora da curva. Lautaro Dias, pode ser interessante, uma aposta interessante aí. Deixa eu ver agora quantos que eu já indiquei para a gente colocar o restante, né? Pedro, Veguete, Cauã vai falar, ah, pô, mas tá gostando do Veguete? Meu, é atacante. Né? Atacante, o que importa é que faça gol e entregue a ponta. O Cauã Elias, o Luciano, e vou fazer uma aposta aqui diferente, mas eu vou dar uma apostada no Elinho. Por quê? Porque o Elinho é uma aposta muito interessante contra o Corinthians. Vamos ver quantas dicas a gente já deu aí de atacantes. Já temos nossos 5 atacantes. Então, esses é o potencial para rodada. E agora a gente vai para o técnico. Técnico. Técnico para rodada tá fácil, tá? O Zúbia. O Zúbia. Vejo o Tite também como interessante para a rodada. O Ramon Dias está entregando mesmo coisa, não perde na arena, empatado a maioria dos jogos. O Vodia, acho que o Abel é uma aposta muito arriscada para a rodada. Arthur Jorge, se vier com reserva, pode surpreender. Eu acho que o Mano é uma aposta arriscada ainda. Eu acho que a melhor aposta seria, por último, o Roger Machado com o Internacional. Mas é arriscado. Nem quer ir, ó. Vamos lá. Nossos técnicos ficaram esse aqui, por potencial, dessa forma. Então, vamos aí. Goleiros: Hugo, João Ricardo, Rafael, Rocher e Rossi. Laterais: Ayrton Lucas, Bruno Pacheco, Hugo do Piton e Wellington. Não, que não preste Cuiabano e William, muito interessante. Arboleda, Brits, Igor Gomes, Léo Pereira, gosto mais do Léo Ortiz se vier. Thiago Silva. Meias: Arias, Rascaeta, Garro, Scarpa, Lucas Moura, mas temos também aí o Matheus Pereira, que pode ser muito interessante. Bruno Henrique pelo Internacional também muito interessante. Atacantes: Elinho, Cauã Elias, Luciano, Pedro, Veguete. Mas temos também Caleri, Renato Kaiser, Breno Lopes, Ferreirinha, tá? Como também temos Romero aí, Giovani por parte do Corinthians. Então temos muitos atacantes para a rodada. Técnicos: Juan Vodia, Zubeldia, Ramon Dias, Roger Machado e Tite. Agora
eu vou montar com vocês o nosso time do canal baseado nas nossas dicas, tá? Rádio Cartola Brasil, nosso time 2. Vamos lá, baseado nas nossas dicas, combos, apenas prováveis. E vamos ver. Ele vai montar para vocês 3 times, tá? Esse é o primeiro time com os preços mais caros. Pois eu vou salvar um desses times que eu vou escolher aqui e mexer neles. Esse é um time que fica interessante para tiro curto, tá? Com Ayrton Lucas, Léo Pereira, Arboleda, Wellington, Lucas Moura, Arrascaeta, Gustavo Scarpa, Elinho, Veguete e Pedro com Arrascaeta. Eu mudaria aqui, colocaria Capitão Pedro. Então, olha que time interessante aí para quem quiser olhar a live e copiar. Aí vem aqui um time pelas melhor média. Já ficou um time melhor ainda do que o outro, tá? Ficou com Roger, Rafael, Piton, Brits, Arboleda e Wellington, Lucas Moura, Rascaeta e Garro, Elinho, Veguete e Pedro. Por melhor potencial. Não mudou muito, mas ficou melhor ainda em relação a potencial confiança. Ramon Dias, Rafael, Lucas Piton, Brits, Arboleda, Wellington, Lucas Moura, Arrascaeta, Garro, Elinho, Veguete e Pedro. E pelos mais desvalorizados, nós não mudamos muito, mas ficou razoável também. Então eu gosto muito de ir por potencial. E agora a gente vai mexer nesse time, né? Porque eu não quero apostar 100% no São Paulo e vou fazer algumas mudanças. Eu aqui gosto mais do Ayrton Lucas. Eu já estou com Wellington e Ayrton Lucas e Arboleda. Vou trocar o Brits pelo Léo Pereira para fechar aqui. Aqui eu vou fazer com o Hugo do Corinthians junto com Ramon Dias. Aqui eu não vou mexer e aqui eu vou mexer, né? Eu vou pôr o Luciano. Aqui eu vou trocar o Elinho. Vamos ver outros. Ah, tá aqui. Por isso que ele não aparece. Excluir reserva. E aqui eu vou entrar com o Cauã Elias. Vamos ver o que sobra de reserva aqui para mim. Gilberto vai sobrar muito não. Giovani do Corinthians. Vamos aqui para o reserva aqui, trocar esse reserva. Epa. Tenho que excluir. Aqui eu vou excluir. Aqui eu vou excluir. Então vamos para o reserva dos meias. Reserva dos meus meias. Vamos lá. Reserva super interessante ali. Ganso. Reserva da minha zaga. Brits. Reserva do meu laterais. Piton. Então, tirando o Ganso que não estava nos nossos mais escalados, fica assim. E aqui eu vou pôr o Lucas Moura como meu capitão, porque eu ia pôr o Pedro, mas dado o Pedro não vir pro jogo, né? Então, o nosso time ficou assim. Claro que ele não está dentro daqueles que eu mais queria. E aqui ainda estou na dúvida, tá? Entre o Zubeldia. Não dá. Eu vou deixar o Ramon, que esse vai ficar mais ousado. Então você vê que é um time mais ousado, tá? Eu tô com uma dupla do São Paulo, uma dupla. Aqui a gente poderia também fazer um negócio e colocar o Arias. Aí a gente fecha uma dupla do Flamengo, uma dupla do São Paulo, uma dupla do Fluminense.
mais uma dupla de zaga aqui, uma dupla de zaga do Flamengo aqui e uma dupla do Corinthians. Eu vou salvar esse time aqui. Então, nosso time está salvo. Vamos voltar. Ver aqui, buscar o nosso time 2. Vamos lá, importar. Time 2. Então, esse é o nosso time que ficou aí escalado para a rodada 22. Só vai ser atualizado lá na frente. Então, é um time que está bem misto, ele está mais virado aí a um mata-mata, um tiro curto, tá? Do que praticamente um Liga Clássica. Mas tem tudo para fazer uma grande pontuação. Então é isso aí, galera. Até a próxima. O vídeo até durou mais do que eu imaginava. Mas não esqueça, deixa aquele like marotinho, faça seus comentários aí pra gente, que é muito importante pra gente no canal, tá? E uma boa sorte aí. Não esqueça, amanhã live às 19 horas no meu canal, às 23 no canal Gaúcho da Mitada, com times de tiro curto. Normalmente a gente escala 8 times de tiro curto aí para quem gosta. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.